Para os enfermos, programa número 2. Aleluia! Aleluia! Eu gosto de fanáticos. Eu gosto mesmo. Uma coisa boa sobre ensinar numa escola pelo vídeo ou numa escola de ministério é a oportunidade de entrar em contato com pessoas que abriram mão de 9 meses de sua vida, ou seja, quanto tempo tiveram que perder. Bem, você não está perdendo, está investindo numa vida de ministério que Deus quer realizar por você. Eu sou Francis Hunter, da Escola de Ministério Cidade da Luz, e às vezes esqueço de dizer isso, mas hoje vamos estar ensinando sobre imposição de mãos, que é o capítulo 3 do livro Como Curar os Enfermos. Eu vou orar e crer que antes que este livro desmonte, alguém vai me dar um novo, um livro. Você vai me dar um, Charles? Que bom, muito bom. Seria bom se o pessoal da escola, pelo vídeo, visse um livro de aparência bonita, não? Em vez de um caindo aos pedaços. Bem, eu uso este para ensinar o tempo todo, porque está marcado com coisas que gosto de enfatizar. Acho que toda pessoa que já fez parte do Ministério de Cura, ou que alguma vez já orou pelos doentes, se quiser dizer assim, você vai notar que não ensinamos a orar pelos doentes. Nós os ensinamos a ser bíblico, impondo as mãos sobre os doentes, porque é o que a palavra de Deus diz. Mas provavelmente todos nós, que já fazemos isso há alguns anos, temos um jeito ou outro que é preferido. E o que vou ensinar hoje é um que é meu preferido. Não é um preferido de Charles, porque ele tem outro jeito que ele gosta mais. Mas esse é o meu jeito mais preferido. Marcos 16, versículos 17 e 18 diz: esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Deixe-me ver quem aqui é crente. Muito bem, vocês são crentes? Então sinais e maravilhas certamente vão seguir você. Se sinais e maravilhas não estão seguindo você, a culpa será de Deus? É culpa de Jesus? De quem é a culpa? Isso mesmo, porque a Bíblia diz que sinais e maravilhas e milagres vão seguir os que são crentes. Cada crente devia ter sinais e maravilhas seguindo-o. Sinto dizer isso, mas isso não acontece com muitos. Sabiam disso? Isso mesmo, há muitos crentes, e eu ponho essa palavra crentes entre aspas, estão sempre reclamando que o diabo os estão seguindo. O diabo me segue o tempo todo. Ele me perseguiu esta semana. Quero lembrar de novo que essa não é uma declaração com base bíblica. Quando diz que o diabo perseguiu você toda semana. Que o diabo anda seguindo você. Que o diabo está causando tantos problemas na sua vida. A quem está ouvindo quando diz isso? Ao diabo. Eu gosto de ouvir a Deus. Quantos também gostam? Quantos acham que o que ele diz é melhor? Certamente é. Ele me diz que sinais e maravilhas e milagres vão me seguir. Gosto disso. Gosto mais disso do que problemas e situações horríveis que irão me seguir. Se o diabo segue você, dê-lhe um bom chute e diga-lhe que suma em nome de Jesus. Lembre-se, você tem mais poder que o diabo. Quantos creem nisso? Agora quero fazer umas perguntas. Quantos aqui agem o tempo todo como quem tem mais poder que o diabo? Quantos sabem que há ocasiões quando você não age como se tivesse mais poder que ele? Vamos, isso mesmo, muito bem. Sabe, acho que é vital que nós conscientizemos de fato que há ocasiões em que não agimos como se tivéssemos mais poder que o diabo. Ficamos com medo. Eu tenho tanto medo.
Oh, eu tenho tanto disso. Isso não é bíblico, não. Não, sabe? A próxima vez que alguém vier me dizer, o diabo andou me seguindo a semana inteira, eu vou dizer, dê-me um texto bíblico para isso. Não vão saber? Porque não existe passagem que diga que o diabo pode ficar seguindo você. Ela diz, achegue-se, Deus diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não pode resistir ao diabo vitoriosamente sem observar a primeira parte do texto, que diz, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se o diabo está seguindo você, é porque você não está chegando perto de Deus. Pois bem, Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. De quem? Jesus. De quem? Jesus. Você não usa o nome de Deus para realizar milagres. Em nome de quem? Poder de quem? Não. O Espírito Santo de Deus é no nome de Jesus, mas é pelo poder do Espírito Santo que esses sinais e maravilhas se darão. Em meu nome, lembre-se que é sempre em nome de Jesus. Agora, não faz qualquer diferença se você coloca o nome de Jesus no começo ou se o coloca no final. Eu sei que Charles e eu, em geral, colocamos o nome de Jesus no final. Quando dizemos, diabo, eu ordeno em nome de... E aí dizemos, em nome de Jesus. Mas às vezes, ao ordenar um espírito que saia, terminamos com a palavra que então cobre em tudo, em nome de Jesus. Lembre-se, esse nome é o nome que lhe dá poder para realizar os milagres que forem necessários. E esse nome, que todos os milagres são feitos pelo poder do Espírito Santo. Em meu nome, primeiro, expulsarão os demônios. Aleluia! Vai ser uma experiência emocionante expulsar demônios durante uma dessas reuniões aqui. E eu creio que esta vai ser uma das reuniões mais emocionantes, interessantes, e você vai aprender muita coisa sobre expulsar os demônios. E não tenha medo de expulsar demônios, pois quem é mais forte? Nós somos. Isso mesmo. Quem tem mais poder? Você tem. Nós temos. Falarão novas línguas. Agora, vocês me ouviram dizer isso muitas vezes, mas quero dizer de novo. Porque sempre há alguém que pode não ter ouvido quando eu disse a primeira vez. Sinais e maravilhas. Eles falarão em novas línguas. Estou enfatizando isso porque quando você sair deste lugar e começar a falar com as pessoas, vai ouvir, eu não creio em línguas. Pena. Deus crê. Deus crê. Muito bem. Não é um assunto de controvérsia. Lembrem disso. Não é um assunto de controvérsia. É um sinal e uma maravilha que vai seguir cada crente. Se você crê na Bíblia, certo? Se eles impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem? Crentes. Digam, crentes. Quero que gravem a palavra crentes de tal forma em seu espírito que vão saber sempre que vocês são crentes de primeira classe. Que é um crente de primeira classe? Uma pessoa que crê até o fim. Uma pessoa que crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma pessoa que crê que cura divina é para hoje. Uma pessoa que crê que como crentes fomos chamados a expulsar demônios. Se você não crê que pode expulsar um demônio, quero dizer uma coisa, você nunca vai fazê-lo. Se você não crê que pode curar os enfermos, você nunca vai curá-los. Se não crê que há poder em suas mãos, você não vai ter poder em suas mãos. Crer é tão importante. Se quisermos ser parte deste ministério para o qual Deus os chamou, não creio que você estaria sentado nessa escola, não creio que haveria pessoas assistindo aos vídeos, se Deus não tivesse colocado em seus corações a chamada para serem parte deste ministério e para atuar no sobrenatural, que é o nível em que devíamos operar sempre. Não devia ser apenas
no culto de terça, quinta-feira do mês, nós vamos ter milagres. Não. Não, milagres deviam seguir você onde quer que você fosse. Charles e eu já impusemos as mãos sobre pessoas em aeroportos e vimos pernas e braços crescerem. Impusemos as mãos em pessoas que caíram sob o poder de Deus. Uma vez a polícia do aeroporto veio atrás de nós. Aleluia, porque um homem caiu sob o poder de Deus e tinha sido operado. E a cabeça estava toda enfaixada e acho que pensaram que íamos matá-lo. Mas sabe, vocês são operadores de milagres a toda hora. Você já observou que onde quer que Jesus fosse, ele fez milagres? Você e eu devíamos fazer a mesma coisa. Charles e eu curamos doentes em lanchonetes, onde comemos. Nós curamos doentes em restaurantes e cafés. Quando morávamos no outro lado da cidade, comíamos numa lanchonete muito mais do que aqui, porque era bem perto, e ele sabia exatamente a que hora chegávamos lá. Às 4h30, Charles e Francis entravam, se não estavam viajando, e tinham pessoas esperando no canto do restaurante para que lhe impuséssemos as mãos e os curássemos. Quando entrávamos pela porta, as pessoas atrás do balcão que serviam a comida diziam: aí estão eles, aí estão. Chama Maria, chama o João, chame todos. Porque um e o outro tinham um problema. E porque nós cremos que devemos fazer isso sempre. Há poder. Poder de ressurreição fluindo de você sempre. Se você somente crer. Se você não tem certeza a respeito, não vai acontecer. Mas se você crer, eu creio que toda vez que ergo a mão, há poder nessa mão. Por quê? Porque é uma mão especial? Será que é especial? Não. Por quê? Jesus, suas mãos são tão especiais quanto as minhas. Suas mãos têm tanto poder quanto as minhas. Ele não disse: Francis Hunter vai impor as mãos nos doentes e serão curados. Ele disse: os crentes. Onde estão os crentes? Onde estão? Bem, os crentes vão impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Aquilo que olhe para suas mãos, assim. Vire-as. Diga: que lindas mãos. Por que as suas mãos são lindas? Porque Jesus está vivo em e através de você, e suas mãos são simplesmente uma extensão do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Suas mãos são as mãos que Ele tem na terra hoje. Glória a Deus. Ele está disposto a usar gente como você e eu. Em João 21:25, eu quero compartilhar isso porque Charles e eu, eu hesito em usar essa palavra, mas é usada no livro, então vou usá-la. Charles e eu experimentamos. Se alguém não é curado na primeira vez que limpamos as mãos, não dizemos: parece que não é hoje. Tentamos outra coisa. E se a segunda coisa não funciona, tentamos uma terceira. E se a terceira não funciona, tentamos uma quarta. E continuamos, porque somos perseverantes quanto à cura dos enfermos. Deus põe em nosso coração, muito antes que recebemos o batismo no Espírito Santo, Deus põe em nosso coração um desejo de poder impor as mãos sobre os doentes e vê-los curados. Quantos de vocês já sentiram esse desejo no coração? Você realmente gostaria de poder impor as mãos sobre os doentes? Muito bem. Se levantou a mão, você vai ver se é uma dessas pessoas persistentes, como nós. Você vai continuar tentando e tentando até que aconteça. Quero que lembrem disso. Nunca fiquem desanimados. O diabo gosta de chegar. Quando você começa a impor as mãos sobre os doentes, ele gosta de chegar. E gosta de dificultar as coisas a tal ponto que a sua fé parece sumir. Você impõe as mãos pensando: nada vai acontecer. Eu sei. E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque o diabo gosta de falar com você. O diabo gosta de chegar até você dizendo: viu? Não funcionou. Eu falei. Eu disse que Deus não podia usar alguém como você. O diabo gosta de dizer isso. Quero lhe contar uma coisa. E não quero que esqueça, nunca. A primeira pessoa por quem eu orei morreu. E
Não importa o que você faça, nunca vai ter um registro pior do que o meu. Você nunca vai ter um registro pior. Ele morreu. Imagine, eu fui ao seu enterro e era uma crente nova e tinha fé. Poder não, fé. Impus as mãos nele e ele morreu. Fui ao seu enterro e aí eu disse ao caixão, como se atreve? Eu orei por você. Mas sabe, eu não tinha poder. Mas aquilo não me parou. Aquilo não me fez parar de impor as mãos sobre os doentes. Porque eu cria no que a palavra de Deus diz. E o diabo vem roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o seu desejo de impor as mãos sobre os doentes. Sabe um outro árdio dele? Ele lhe diz que vai acontecer. Se ele não for curado, que vai acontecer. Esse como será embaraçoso. Você se sentiria um tolo, levantando-se diante de toda essa gente, impondo as mãos neles, depois de abrir bem a boca, declarando a todo mundo que os que crerem porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, e você impõe as mãos e não são curados. Você se sentiria um tolo, não? Quero que se lembrem. Agora você sabe pelo que eu passei. Muito bem, eu sei como é. E quero que se lembrem disso. Se você está morto para o eu, como deve estar. Eu sou o quê? Crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive. E essa vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. E eu fui crucificado com Cristo. Estou morto para o eu. É bom que seja morto mesmo, porque se vai entrar no ministério, tem uma surpresa. Vão falar mal de você. Então é melhor estar morto para o eu e as críticas não o atingirão. Mas vou compartilhar algo que me ajudou. Acho que não contei isso antes a vocês, não sei, mas Pat Boone me ajudou muito. Porque, certa ocasião, eu fui orar, acho que eu estava orando, não é, Charles? E um homem, numa cadeira de rodas, em meu espírito, eu sabia, ele fora curado. Sabia que ele fora curado. Era uma igreja grande, lotada, e eu pensei, e se eu disser a ele que se levante? E se ele não se levantar? Eu ficaria tão sem graça. Isso é o seu eu se manifestando, sabem? Falei com Pat Boone sobre isso, porque eu tinha lido alguns dos seus livros nessa época, e Pat me disse, o quê? Você tem a perder. Lembre-se disso. O que tem a perder? Você não tem nada a perder, exceto sua reputação. E você não tem uma reputação mesmo. Você está morto. Porque sabe outra coisa? Eu nunca vi um morto no caixão se levantar e dizer ao pastor, não gostei do que disse de mim. Tire isso daí. Faça o obituário diferente. O morto fica ali e não diz nada. Se está morto para o eu, não se preocupa, que alguém vai dizer, bem, não foi tão bom, nem todos foram curados. Não deixe isso incomodá-lo. Mantenha os olhos em Jesus. Não olhe para as pessoas. Mantenha os olhos em Jesus. Sabe o que acontece? Eu gosto de impor as mãos sobre os doentes, talvez por ser preguiçosa. Sabe o que é isso, Charles? Ele não acha que eu sou preguiçosa. Para mim, impor as mãos nos doentes é o jeito mais simples de vê-los curados. Você já notou que Jesus não mandou orar? Ele não disse, aqueles que crerem vão orar pelos doentes, eles ficarão bem emocionados, eles vão tremer e rolar, e eles vão orar por meia hora. Ele apenas diz, aqueles que crerem vão impor as mãos sobre os doentes e serão curados. Você vai notar que Charles e eu não oramos pelos doentes. Mas é aquele texto em Tiago, vamos falar sobre isso mais adiante. Mas eu prefiro o que Jesus disse, aqueles que crerem vão impor as mãos sobre os doentes. É esse o poder da ressurreição que flui
de você para o corpo daquela pessoa e opera a cura. Não são seus pulos e tremores, não se esqueça, não são suas orações e lágrimas e clamores, não é citar textos bíblicos, é o poder da ressurreição que flui de você. O mesmo poder da ressurreição que ergueu Jesus dos mortos flui através de você e através de mim. E não quero que se esqueça disso. É tão vital que nós creiamos, mas no que eu creio, que tenho poder nas mãos, às vezes não o sinto. Às vezes, quando vou impor as mãos sobre alguém, eu não sinto qualquer poder em mim, mas eu sei que ele está ali. Por isso, quando imponho as mãos, eu nunca me preocupo com o que vejo, sinto, ouço, cheiro, toco. Porque eu creio no que diz a palavra de Deus, que o poder em mim é liberado quando imponho as mãos nos doentes. Agora, muita coisa importante a dizer sobre tocar. Na verdade, Charles e eu, neste fim de semana, vimos um filme muito interessante. E esse filme era sobre uma jovem mãe e o seu bebê. Estávamos no hotel e ligamos a televisão por uns minutos enquanto nos vestíamos, mas aquilo me causou uma impressão muito forte e mostrava a diferença entre crianças que nascem nesses hospitais esterilizados, onde eles logo levam o bebê para longe da mãe e as enfermeiras cuidam dele, e a mãe num desses hospitais modernos, onde eles deixam tocar e sentir o bebezinho momentos depois de nascer. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. E Charles e eu ficamos comovidos com isso, porque diziam que no momento que o bebê nascia, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, era colocado nas mãos da mãe para que ela tocasse o bebê. Porque existe comunicação nesse toque. Por isso que gosto, imporão as mãos sobre os enfermos ou tocarão os doentes e eles ficarão curados. Foi lindo ver essa nova mãe e eles diziam que a primeira coisa que deve ser feita é tocar o bebê com o dedo. E vimos quando ele tocou com seus dedos aquele bebezinho. Você podia ver a paz e a alegria e a felicidade. Você podia ver esse bebezinho que tinha apenas minutos de vida reagir àquele toque. E diziam que logo que o bebê se acostuma com os dedos, então a mãe passa a mão toda no corpinho do bebê. Você literalmente podia ver o efeito disso naquele bebê que estava sendo tocado e acariciado pela mão de sua mãezinha. É a mesma coisa quando você impõe as mãos em alguém. É uma carícia do Senhor Jesus Cristo. É um toque do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que Jesus vindo à terra hoje, impondo as mãos sobre os doentes. Só que ele está usando suas mãos para comunicar este poder. Charlie e eu já fomos chamados de o casal que se toca. Há um juiz em Atlanta que sempre nos chama de os amantes. Porque ele diz, nunca vi duas pessoas que tocam um ao outro como vocês dois. Infelizmente, você não pode nos ver quando estamos na igreja, porque sentamos bem na frente, mas ficamos de mãos dadas na igreja. Se não damos as mãos, Charles põe o seu braço à minha volta, e quando ele faz isso, está dizendo, eu te amo. Quando damos as mãos, dizemos, eu te amo. Quando estamos no avião, ao decolar, oramos. Isso porque há poder quando as pessoas tocam uma a outra. Se você já notou, a compaixão se comunica através do toque. Nós vimos uma cena que foi um programa matutino de TV. Em geral, ligamos a TV no noticiário enquanto tomamos café para ficar ao par das notícias. E vimos, foi um policial de Houston. Ele gostaria de descobrir quem ele é.
eles pegaram um homem que tinha assassinado alguém num shopping center. Acho que foi isso, não é, Charles? E eles os algemaram e levaram embora e mostraram esse enorme policial que tinha posto as algemas nele. Mas ele fez uma coisa que realmente me comoveu. Em geral, eles empurram gente assim para dentro do carro da polícia. Mas ele tocou no seu ombro, como a dizer: amo você. Foi assim mesmo, não foi, Charles? Nunca vi nada no noticiário que me comoveu tanto. Porque esse policial era compassivo, fazia seu trabalho, mas ele tinha compaixão. Foi um ato de compaixão. Você já foi ao enterro? Alguém aqui já foi? Você já viu pessoas que às vezes não sabem o que dizer, mas elas abraçam você, dizendo com isso: estou aqui ao seu lado, há um poder imenso nas mãos, e reconhecemos esse poder. Somos especiais, porque temos não apenas um amor humano fluindo de nossas mãos, mas temos amor divino. Temos a compaixão do Senhor Jesus Cristo e temos o poder da sua ressurreição fluindo das nossas mãos. Mas às vezes, quando você impõe as mãos, pode não parecer um toque suave e amoroso, porque o poder de Deus é tão forte que às vezes pode derrubar alguém. Não se preocupe, o toque das suas mãos vai ser um toque muito suave e amoroso. Lucas 4,18 é o texto que usamos quando ordenamos pastores. Jesus proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Você e eu, quando Deus nos chama, recebemos essa unção para pregar o evangelho aos enfermos, para pregar o evangelho e impor as mãos sobre os enfermos, sabendo que eles são curados. Sua unção não é algo temporário, é algo eterno e permanente. Você não precisa dizer a toda mãe: ó Deus, unge-me outra vez, quando impõe as mãos sobre os enfermos. Não precisa dizer: ó Deus, que a unção passe através de mim. Eu tenho a unção sempre. Tenho a unção sempre, eu sei e eu creio, porque a palavra de Deus diz assim: quero que você creia, quero que diga agora mesmo: sou ungido. O tempo todo. Não é algo que vem e vai ser razão. A unção de Deus está em mim, porque Jesus Cristo vive dentro de mim, no poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, há um imenso poder quando você impõe as mãos sobre os doentes. Agora, Marcos 5, 35, 40. Ouça com atenção. O livro de Marcos é um dos melhores para ler no que se refere à cura. Tanto Mateus como Marcos são excelentes nessa área. Marcos 35, 40, falava: ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente o quê? Crer. Crer é tão importante. A fé é de importância vital para viver a vida cristã. Ela é de importância vital para operar no sobrenatural. É melhor você crer que o que vai fazer vai funcionar. Então nunca há qualquer dúvida na minha mente quando vou impor as mãos em alguém durante um culto. Charles tem a mesma fé. Quando impomos as mãos, esperamos que algo aconteça. Porque esperamos que algo aconteça, porque nós cremos. E quero que a sua fé seja tão forte que você vai crer da mesma forma. Então diz: não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Vocês viram o que os incrédulos fizeram? Eles riram. Mas sabe o que Jesus fez? Os tirou do quarto. Porque a incredulidade pode impedir a cura, sabiam? E tem uma coisa: deem-me um culto
em que metade dos crentes são cheios de poder. E eu creio que todos os doentes serão curados. É por isso que gosto de ver crentes de poder nos cultos. Gosto de ver descrentes ali também, para que possam ser salvos e possam ser curados. Mas deixe-me dizer isso, é quando os crentes estão ali e eles creem, então é fácil crer que milagres vão acontecer. Então Marcos diz, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava e tomando-a pela mão, o que ele fez? O que foi? Tocou-a. Foi o que mesmo que impor as mãos, tomando-a pela mão e disse, Talita cumi, o que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E em seguida, imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Isso realmente deve ter sido assombroso, ver um moço se levantar assim, não é mesmo? Ele usou 2 princípios de fé. Primeiro, ele a tocou. É meu jeito preferido, acho que é o jeito mais fácil, apenas dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitas vezes, Charles e eu temos filas de milhares de pessoas pedindo oração, e não podemos orar por 20 minutos em cada pessoa. Quantos sabem disso? Então temos que ser breves. Se queremos ajudar a todos, temos que usar o jeito mais breve, que é, os que crerem imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Então o que fazemos é dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E muitas vezes recebemos centenas de cartas depois de uma reunião, contando como estavam na fila. E ainda que não soubéssemos qual era o problema, foram curados por causa do poder da ressurreição fluindo das nossas mãos para eles. Ok, o segundo princípio que ele usou foi que ele falou a palavra. Ele falou a palavra, ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou sua palavra. Há muitas ocasiões na cura, nem sempre você vai ter tempo, mas quando tiver, impõe as mãos sobre a pessoa e fale a palavra ao corpo. Ordene ao corpo que se submeta a palavra de Deus. Muito bem, aqui está o outro no mesmo capítulo, não no mesmo capítulo, mas Marcos 7, 32, 35. Quando Jesus curou um homem surdo, diz, então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. O que ele fez? Tocou, impôs-lhe as mãos. Então não precisa ser na cabeça? Não precisa ser na cabeça? Não, precisa impor as mãos onde? A partir que não seja inapropriado, impõe as mãos na área doente. Se a pessoa é doente, é surda, você vai tocar seus olhos. Não, você coloca as mãos nos seus ouvidos, comunicando-lhes o poder da ressurreição. Então ele o tocou. Ele pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E era saliva ungida. E suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Quero contar um fato interessante que li no outro dia, porque Charles e eu já pensamos muito sobre essa questão de saliva. Agora, em nossa cultura, não é algo muito refinado. Você não vai por aí cuspindo em gente. Crianças sim, porque elas ainda não sabem que não se faz isso. Aliás, é uma das piores coisas que elas fazem na escola, cuspir nos outros. E elas não precisam aprender isso. Está nelas. É sua natureza. A natureza adâmica que existe nelas. Mas li uma coisa muito interessante. É que Charles estava falando outro dia e disse, sabe, quando cuspiram em Jesus, o que fizeram? Eles o amaldiçoaram. Então, Jesus cuspiu e tocou a língua do homem. Ele estava desfazendo a maldição que estava ali. Mas li um artigo muito interessante no outro dia que, na cultura dos judeus, o artigo dizia, criam que o filho primogênito tinha poder de cura em sua saliva. Jesus foi o primogênito de Deus.
Quer seja verdade ou não, eu realmente não sei, mas foi resultado de muita pesquisa por parte desse homem. E achei interessante que os judeus acreditavam que havia poder de cura no cuspe ou na saliva do primogênito. O segundo filho não tinha, mas o primogênito tinha. Bom, Jesus pôs seus dedos nos ouvidos do homem e seus ouvidos foram abertos. Certa vez, numa reunião de Colorado, tivemos 38 ou 39 pessoas surdas naquela reunião. Nós apenas pusemos as mãos nos seus ouvidos. Nós simplesmente fomos pela fila tocando os seus ouvidos. Dos 39 que estavam na fila, 38 foram curados. E tudo o que fizemos foi tocar seus ouvidos dizendo: abram-se em nome de Jesus. Quero citar de novo esse texto bíblico, João 14:12, que diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai Celestial. Quero contar uma história muito interessante antes que Charles venha, porque ele vai compartilhar uma coisa que vai facilitar para vocês entender por que temos poder quando tocamos outra pessoa. Nós estávamos em Tulsa ensinando um seminário sobre como curar os enfermos e eu disse, sabe, Jesus não disse: aqueles que creem vão impor as mãos sobre um doente e curá-lo, se o doente é outra pessoa. Porque você pode curar a si mesmo, sabia? Nós estávamos ensinando que se tiver uma dor de cabeça, e tanta gente sofre desse mal, não entendo bem porque eu disse a uma senhora: vou lhe mostrar que pode curar a si mesmo. E eu disse: quero que você diga, saia, em nome de Jesus, e toque a sua cabeça. Então ela disse: saia, em nome de Jesus. A dor se foi, mas ela caiu sob o poder de Deus. Ouça-me, isso é realmente um poder. Muito bem, venha, querido, diga-lhes alguma coisa boa. Isso mesmo. Glória ao Senhor. Amém. Temos somente coisas boas a dizer, pois temos a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Estamos falando sobre impor as mãos nos doentes, e li muitos artigos por diversas pessoas, e elas tentam elaborar teorias, algo assim, tentam explicar de algum modo o que acontece quando, pela fé, você impõe as mãos. A fé sempre tem algo a ver com tudo que fazemos, porque tudo que não é de fé é pecado. Mas há algo realmente especial que acontece e você pode compreender, é bem simples, e você nunca mais terá problemas para entender como pode impor as mãos nos doentes e curá-los. Agora, ao ligar o interruptor de luz, quantos de vocês alguma vez em sua vida já ligaram o interruptor de luz? Bem, todos vocês na escola pelo vídeo devem ser muito inteligentes. Pela fé, eu vi todos vocês que levantaram a mão acendendo a luz. Bem, se você tem fé suficiente para acender a luz, você também tem fé para curar os doentes. Por quê? Em algum lugar, aí onde você está, ou onde nós estamos aqui, na Cidade da Luz, há um gerador. Este gerador realmente faz, ou seja, gera eletricidade. E essa eletricidade é trazida para os prédios através de fios. E esses fios conduzem a eletricidade e ela flui. Quando o fio vem do gerador, a fonte do poder, ela passa pelo prédio e até a lâmpada. E quando se acende a luz, você pode vê-la porque essa energia, esse poder que vem do gerador, quando toca os filamentos da lâmpada, ele a ilumina e ela acende. Mas entre a fonte de poder e o seu destino, a lâmpada, há uma coisinha pequena chamada interruptor. E o que acontece se você não tem o mesmo imenso conhecimento de engenharia que eu, aleluia, você tem um fio que liga a fonte do poder com o seu destino, e quando você desliga o interruptor, você na verdade quebra esse fio, interrompendo a corrente, você o separa, e com isso a eletricidade, a energia é interrompida entre a fonte do poder e seu destino. Quando você acende a luz, está unindo os fios de novo. Um eletricista pode fazê-lo sem interruptor, ele o faz quando está testando algo. Agora, se você tiver um fio desencapado, jogado pelo chão, parece que não está fazendo nada, mas se pegar a ponta, você vai estar no céu ou no inferno num minuto.
É uma corrente forte, há poder ali, a fonte de poder está ali. Quando estamos cheios do Espírito do Deus vivo, quando recebemos o batismo no Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo enche o nosso espírito de forma real, total e completa. O nosso espírito é do nosso tamanho, do tamanho do nosso corpo. Se eu tocar a minha cabeça careca, eu estou tocando parte do meu espírito. Se tocar a sola dos meus pés, estou tocando parte do meu espírito. Seu espírito é do tamanho, do seu tamanho, mas seu espírito é cheio do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus é como um suspiro, uma energia, um vento, uma força, é poder, virtude. Quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla do manto de Jesus, ele disse: senti que de mim saiu virtude. O que saíra dele? O poder de Deus. Jesus disse: não faço estes milagres por meu próprio poder, é pelo poder de meu Pai. E é melhor você também crer que não é por nosso poder que fazemos milagres, mas pelo poder de Deus. Bem, você tem a fonte, a origem, o gerador desse poder, o Espírito Santo em você. E você é o interruptor. E alguém que está doente, ele é como a lâmpada. Tudo o que precisamos fazer é pô-los em contato. Impomos as mãos na pessoa e a energia de Deus flui através de nossas mãos para seu corpo. E é isso que cura os doentes. Um homem que testemunhou os grandes movimentos pentecostais dos anos 40, os grandes ministérios de cura, entrou em contato conosco há alguns anos atrás e ele disse: desta vez vou receber. De alguma forma, ele não recebera a visão do sobrenatural. Um dia, parado no corredor de nossa casa, ele disse: parece que vocês, Francis, esperam que as pessoas caiam sob o poder de Deus e sejam curadas quando lhes impõe as mãos. E ele disse: pode me dar uma ideia de como fazer isso? Eu disse: olhe para o interruptor, e temos um tipo de interruptor que basta tocar e a luz se acende. E eu expliquei a ele, que expliquei a vocês, e ele ficou assombrado ao entender como é simples curar os doentes. Quantos de vocês podem ligar o interruptor? Então podem curar os doentes, mas há um pequeno segredo nisso. É pelo poder de Deus. Se estivesse num lugar onde não há usinas elétricas e nem geradores, você não teria a fonte de poder. Francis e eu tentamos por uns 2 anos, acho que ela um pouco mais, nós orávamos pelos doentes, tentando vê-los curados. Uns 10, entre 10 mil foram curados, não é uma média muito boa. Francis contou que um deles morreu, aleluia, talvez vários deles até, eu não sei. Mas isso não nos incomoda, devemos fazer o que Jesus mandou, essa coisa complicada de impor as mãos sobre os enfermos e crer que serão curados. Você precisa obedecer, mas como pode ter o gerador em você? Nós já demos um estudo sobre o batismo no Espírito Santo. Francis e eu pensávamos que bastava dizer pela fé: Jesus, salva-me, e Ele salvará e o faz se você crer e lhe pedir. Então pensávamos que bastava dizer: agora enche-me com teu Espírito. Eu creio que estou cheio do Espírito, portanto eu estou cheio do Espírito. E então saímos crendo que estávamos cheios do Espírito e cheios do poder de Deus e que podíamos impor as mãos sobre as pessoas e seriam curados, mas não eram. Por quê? Porque nos esquecemos de uma parte da Bíblia. No capítulo 16 de Marcos, não só diz que aqueles que creem vão impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados, mas diz: os que crerem falarão novas línguas. E isso é o batismo do Espírito Santo. E quando você recebe o batismo ou o dom do Espírito, o Espírito Santo capacitará a falar com o Todo-Poderoso numa linguagem espiritual. Essa é a porta, essa é a fonte do poder, esse é o caminho para que o gerador seja instalado em você. E você, na verdade, se torna o templo do Espírito Santo. Agora você pode ser nascido de novo, porque Deus planta uma semente chamada Jesus em seu espírito, e porque Jesus está em você, você nasceu de novo. Mas isso não dá poder, pois o Senhor Jesus Cristo disse: não faço estes milagres por meu próprio poder, mas pelo poder do meu Pai. Ele tinha a vida de Deus nele, porque Deus foi quem colocou aquela semente no ventre de Maria. Nós temos a vida de Jesus em nós, temos a vida de Deus em nós quando Jesus entra na salvação, mas não somos revestidos de poder. Nem o Senhor Jesus Cristo foi revestido de poder quando nasceu na terra. Ele foi revestido de poder quando tinha cerca de 30 anos. Foi batizado e quando saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e Jesus recebeu o poder do Espírito Santo, e por aquele poder Jesus
Jesus fez todos os milagres. Foi somente pelo poder do Espírito que ele fez todos os seus milagres sobrenaturais. Agora, ele podia ensinar antes disso, ele o fez quando tinha 12 anos, porque o Espírito de Deus lhe revelou, o Espírito de Deus lhe deu luz, e o Espírito de Deus abriu oportunidades para ele, e ele ministrou porque o Espírito de Deus falava com ele. Mas quando recebeu esse poder, pôde realizar o sobrenatural. E só depois que recebemos o revestimento de poder, como aconteceu no dia de Pentecostes, e como Jesus aos 30 anos, quando recebemos esse poder em nosso espírito, então podemos soltar esse tremendo poder nos corpos e eles serão curados, vão se recuperar. Você talvez diga, não sei se creio nisso, se tiver dúvidas, eles não serão curados. Por isso vemos tão poucas curas em outros círculos, fora do movimento carismático pentecostal, onde se prega o batismo do Espírito Santo. Sim, e vamos ensinar mais tarde, como Francis disse, sobre como você pode curar sem o batismo do Espírito. Você pode curar pela palavra de Deus e pela oração, mas em geral, a forma de curar que Jesus ensinou é uma combinação de coisas. Vamos entrar nisso em detalhes, as várias formas de curar. Mas a fonte do poder é o Espírito de Deus vivendo em você. Sim, Deus pode enviar seu poder do céu e curar as pessoas, e Ele o faz. Mas o plano de Deus é que você e eu preguemos o Evangelho, curemos os doentes, expulsemos demônios. Somos corpo de Jesus Cristo, Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Quando andamos na terra, somos corpos vivos do Senhor Jesus Cristo. Não somos divinos, mas temos toda a divindade de Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo habitando em nós. E com esse poder podemos fazer qualquer coisa, qualquer coisa, aleluia, glória a Deus. Eu me emociono com isso. Tudo o que você precisa é ser um interruptor para Jesus. Um interruptor ligado, é claro. Aleluia, glória a Deus. E quando você está ligado, torna-se a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quando essa luz penetra na vida das pessoas, as trevas se desvanecem e elas podem ver seus pecados. E com isso, então, podem ir ao Senhor Jesus e pedir que Ele seja a sua luz. E você e eu, na verdade, somos, como Jesus disse, a luz do mundo. E é através da iluminação que vem pelos milagres e sinais e maravilhas que as pessoas veem que Jesus Cristo está vivo. O Filho de Deus, que é nosso Salvador, Ele vive em nós. E elas creem porque veem o sobrenatural. Se não creem em mim por causa do que digo, Jesus disse, então creiam por causa dos milagres, das obras que me viram fazer, glória a Deus. Agora, minhas mãos, Charles, e suas, somos feitos de barro. Todos nós, se você vier a mim e eu colocar uma mão de barro no seu corpo de barro, nada vai acontecer. Barro sobre barro não cura. Mas a energia de Deus fluindo através deste barro, esse poder de Deus vem através do meu espírito, através da minha carne para a sua carne e vai curar. Agora, por causa disso, esta carne não pode curar. É só pelo Espírito Santo. Não temos mérito, a glória de Deus. Jesus recebe louvor. Nós somos os servos, somos os que realizam sua obra, somos o corpo do Senhor Jesus Cristo e recebemos a ordem e a missão de proclamar as obras do Senhor e de pregar o Evangelho, e sinais e maravilhas nos seguirão desde que cumpramos as condições que Deus estipulou. Aleluia, glória ao Senhor. Agora, Francis falou a vocês sobre o mérito da cura pela imposição das mãos. Existem tremendos benefícios em impor as mãos, mas nossos corpos, na verdade, foram declarados saudáveis. Deus disse, amado acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Se você nasceu de novo, se você vive uma vida santa, sua alma está prosperando. E Deus deseja que você seja saudável. Ele não quer que você seja doente. Deus nos criou seres saudáveis. Portanto, se você corta o dedo, Deus planejou as coisas de forma que Ele vai se curar rapidamente. Seu corpo foi feito para se curar a si mesmo, e na verdade Ele faz isso. Mas às vezes trazemos doenças sobre nós mesmos porque violamos as leis de Deus com atitudes negativas e maus hábitos. Não tomar água que chega, por exemplo, pode causar tudo que é problema em seu corpo. Ignoramos a água. Tomamos outras coisas e nossos corpos adoecem. Não é culpa de Deus, não é culpa nem do diabo, é culpa sua. Você está trazendo doença ao seu corpo. Mas Deus planejou um meio de sermos curados. Ele não quer que adoeçamos. Mas por que as pessoas adoecem? Porque vivemos neste mundo. Deus planejou meios para que os doentes sejam curados.
Agora, muitas vezes, muitas pessoas vêm a nós com um caroço no corpo. Eu lembro de um homem que veio uma vez, tínhamos chamado alguém com um caroço, ele tinha um no pescoço, tamanho de um ovo, enorme, e ele veio à frente, estávamos diante de 2 ou 3 mil pessoas, e eu dei um tapa bem em cima do caroço, fiquei com vontade, pau, e ele caiu sob o poder de Deus, e o caroço sumiu, todos se assombraram, mas nós não tivemos qualquer problema para alcançar milagres o resto da noite. Agora, bem como eu toquei o caroço e ele sumiu, assim, quando você está cheio de pecado, no minuto que você pede que Jesus o perdoe, é como aquele caroço. O caroço estava ali e depois sumiu. Quando você pede a Jesus que o perdoe, os seus pecados estão ali e de repente sumiram, desapareceram. E essa é a obra de Jesus. Esse é o propósito em cura, é que você tenha a crer nele como Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os discípulos de Jesus viram muitos outros milagres além dos registrados neste livro, mas estes foram registrados. Ouçam a razão das curas. Estes milagres foram registrados para que creiam que ele é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida eterna. Seu propósito com todas as curas é levar gente ao céu. Todos os milagres foram feitos para que pessoas crescem. Não esqueçam, você pode curar 10 mil pessoas e deixar que vão ao inferno, e elas não estariam melhor do que se tivessem ido ao inferno doentes. Na terra teriam tido o conforto da saúde, mas no inferno não fará diferença. Vai ser miserável, mas não vou para lá. E você? Aleluia, glória ao Senhor. Muito bem. Muitas vezes, quando começamos a ministrar a pessoas falando sobre a imposição de mãos, sua fé cresce e sentem, de repente, vontade de tocar o próximo tumor que aparecer e vê-lo desaparecer, e então levar a pessoa a Cristo. Bem, uma vez, uma senhora veio e tinha quebrado o nariz uns 48 anos antes, quando tinha apenas 4 anos de idade, era como um triângulo, e ela veio para ser curada. Falamos sobre a imposição de mãos, e eu simplesmente toquei seu nariz com meu dedo, assim, e o osso daquele nariz endireitou diante dos meus olhos. Isso é poder. Não é o meu poder, não é o barro sobre barro, foi a energia de Deus que tocou aquele nariz por um milagre de Deus. Bem, meses depois, talvez anos, estávamos tendo um jantar mexicano num lugar do Texas e havia muitas outras pessoas sentadas conosco à mesa. Comecei a contar esta história, porque contar histórias de milagres fortalece a fé e dá glória a Deus e a Jesus. E havia uma jovem sentada do meu lado, e eu nem tinha olhado bem para ela, e eu, como exemplo, estendi a mão e disse: tudo o que fiz foi tocar o nariz dela assim. E toquei o nariz da jovem, e a mãe dela, que estava sentada do outro lado da mesa, e eu tocar a sua filha, ela disse: querida, olha o seu nariz, ele endireitou. Porque sua fé foi fortalecida com a história, e seu nariz também foi endireitado. Uma terceira pessoa foi curada mais tarde, quando contei esta história, e é por isso que relatamos milagres em livros, contamos no rádio, televisão, contamos nas reuniões e encontros pessoais. Quando você recebe um milagre, conte-o para que pessoas creiam em Jesus. Nunca guarde os milagres para si, conte-os, sejam boca aberta e faça as pessoas saber que Jesus está vivo hoje. Cristo em nós é a esperança da glória, e quando você tem Jesus habitando em você, você tem um poder imenso. Então, Francis mencionou algo sobre onde impor as mãos no doente. Na maioria dos casos, nos exemplos que nós citamos, nós já falamos sobre impor as mãos em ouvidos, olhos, nariz, várias partes do corpo. E se você compreender e se lembrar que é a energia de Deus que opera a cura, eu creio que quanto mais direto for o contato com a área doente, essa energia toca mais rapidamente. É como quando você dá uma injeção no braço ou na perna da pessoa, entra na corrente sanguínea e a penicilina penetra e mata os germes, porque o sangue a leva pelo corpo. É o mesmo com a energia de Deus. Eu já toquei em pés, e o poder de Deus é tão forte que só impondo as mãos em pés que tinham problemas, a pessoa caiu sob o poder de Deus. Eu creio que alguém cai sob o poder quando ele alcança a área do cérebro ou alcança sua alma, e você toca o corpo e a energia de Deus sobe. Pode levar uns segundos, mas chegará lá. É por isso que impomos as mãos sobre a cabeça. Mas por quê? A maioria faz isso porque pensa que é religioso. E vemos essas situações, a pessoa vem e alguém, um crente típico, curando os enfermos, e já estive entre eles e posso vir a fazer isso de novo. Mas eu observo isso sempre. Eles vêm, chegam até a pessoa e, ó Jesus, e eles então fecham os olhos com bastante força. Mateus 98:17 diz: se fechares os olhos com bastante força, poderás curar os enfermos. Não fala isso. E não é o fechar de olhos que cura o doente,
Jesus, sempre que isso é mencionado na Bíblia, Jesus abriu os olhos, ele olhou para o Pai, e então ele orou, e Pedro, e Tiago ou João não poderiam ter descrito os milagres com os olhos fechados. Então abra bem os olhos e veja o que Deus está fazendo. Aleluia! Impondo as mãos em pés, tocando pés com pés. Francis me lembrou, não é necessário que sejam as mãos, a energia de Deus flui por todo o seu corpo. Já passamos por alguém, nosso braço tocou e ele foi curado. Certa vez Francis passou por um surdo, passou perto e ele foi curado da surdez. Uma vez uma senhora veio nos dizer: tenho 26 verrugas no meu pé. Bem, a Francis não gosta muito de se abaixar, então ela pôs o pé em cima do pé da outra e disse: em nome de Jesus. A energia de Deus a tocou. A senhora foi ao banheiro, tirou as meias, sacudiu as 26 verrugas de dentro das suas meias. Aleluia, glória a Deus. Então o poder de Deus flui através de todo o seu corpo e é o poder de Deus que cura. Agora, ao ministrar, você não só precisa tocar com as mãos, ou pés, ou braços, se for necessário. Suas mãos são servos de Deus. São os instrumentos que Deus lhe deu e quer usar. Elas são instrumentos convenientes e creio que o poder de Deus flui através delas livremente. Mas quando você compreende que a energia de Deus flui através de todo o seu corpo, então você pode tocar o doente com suas mãos, ou pode, porque o poder flui de todo o seu corpo, pode se parar perto das pessoas e a energia de Deus não só fluirá de suas mãos, mas fluirá de toda a sua pessoa, do seu espírito. Na verdade, acho que eu poderia tocar alguém com qualquer parte do meu corpo e a energia de Deus fluirá por ela. É como o vento do Espírito Santo. Assim como você tem poros em todo o seu corpo, você tem saídas para o poder de Deus em todo o seu ser. Por isso, num grupo grande, a fé dos crentes é fortalecida. Pessoas são curadas em todo o recinto. É porque a fé do povo está crescendo e o Espírito de Deus começa a fluir através de você. E porque alguém está ali, começa a crer e se torna recipiente daquele poder. Quando recebe aquele poder, eles são curados. Você precisa crer para ser curado, mas não precisa lutar para crer. É tão fácil ser curado, é muito, muito fácil ser curado. Agora, Jesus deu esta ordem: imponham as mãos sobre os doentes. Foram algumas das últimas palavras que ele proferiu logo antes de voltar ao céu. Imponham as mãos sobre os doentes e serão curados. Jesus vive em nós, ele é o mesmo hoje que ele era então. Nós somos corpos do Senhor Jesus Cristo, temos toda a autoridade. Deus deu a Jesus toda a autoridade. Deu todo o poder no céu e na terra, Jesus, e ele nos delegou isso, fez de nós seus agentes, fez de nós seu corpo, e disse: agora vão e preguem o evangelho, deem as boas-vindas ao mundo e curem os doentes, e sinais e maravilhas seguirão vocês. Há somente o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito do Deus vivo habita em nós, e portanto, se temos o Senhor Jesus Cristo e o Espírito de Deus em nós, podemos fazer tudo. Todos digam comigo: se Charles e Francis podem curar os doentes, eu posso curar os doentes. Se Jesus Cristo pôde curar os doentes quando esteve aqui, eu também posso. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus!